Senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de fazer menção aos integrantes da ilustre mesa, a começar por minha colega de longa data, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas também de lides acadêmicas, a ministra Carmen Lúcia, saudar também o ministro e professor Roberto Barroso, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Nelson Schaeffer, que acaba de nos brindar com belíssimas palavras, ressaltando, inclusive, as belezas desse maravilhoso Estado da Federação Brasileira, saudar o advogado-geral da União, o operoso ministro Luiz Inácio Lucena Adams, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, também presente, colega e amiga de longa data, o prefeito da cidade de Florianópolis, o senhor César Souza Júnior, também um de nossos anfitriões, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o combativo doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, saúdo também, presente à mesa, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, doutor Sérgio Luiz Junkers, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores advogados e membros do Ministério Público, senhores e senhoras palestrantes, servidoras e servidores, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que dou início ao 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A palavra encontro nos remete a importantes valores humanos como união, solidariedade e colaboração. É com este espírito de integração de todo o judiciário que nos congregamos hoje na belíssima cidade de Florianópolis, tendo como anfitrião o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao qual manifesto o meu especial agradecimento na pessoa de seu presidente, desembargador Nelson Schaeffer Martins, pelo apoio fundamental dado ao CNJ para a realização deste evento. Não poderia deixar de agradecer também a conselheira Maria Cristina Peduzzi e demais conselheiros e servidores, cuja colaboração foi absolutamente essencial para a organização desse magno encontro, que é da maior importância para o Poder Judiciário brasileiro. Nestes 2 dias de intenso trabalho, estarão reunidos presidentes e representantes de todos os tribunais, bem como de associações de magistrados e de sindicatos de servidores de todo o país. Friso isso novamente, porque me parece da maior importância. Estarão presentes também os representantes das associações de magistrados e sindicatos de servidores de todo o país, que têm também uma palavra a dizer neste encontro. Todos estão congregados com o objetivo de avaliar a situação atual do Poder Judiciário e, na sequência, sugerir ações concretas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional que a sociedade brasileira tanto espera. Mas nós, aqui reunidos, não poderemos olvidar neste encontro dos anseios e preocupações de milhares de juízes e servidores que, mesmo fisicamente ausentes, dignificam a justiça do país com o árduo e dedicado trabalho, quase sempre desenvolvido no mais completo, porém recatado, anonimato. O CNJ, como sabemos, foi instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004,
como órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário, cabendo-lhe realizar encontros anuais para estabelecer a estratégia nacional deste poder, avaliar o desempenho dos juízes e tribunais no cumprimento de suas atribuições e definir metas prioritárias. É propósito deste evento, em especial, contribuir para o desenvolvimento de um diálogo permanente entre o CNJ, tribunais e conselhos que integram a estrutura do Poder Judiciário e, a partir de agora, também estarão incluídas nesta interlocução as associações representativas das distintas categorias e instâncias da magistratura, bem assim dos servidores do poder. A execução dessa tarefa institucional do Conselho Nacional de Justiça desdobra-se na elaboração de pesquisas sobre o funcionamento do judiciário e na construção de mecanismos de planejamento estratégico que visam aprimorar a eficiência dos tribunais e a qualidade dos serviços que prestam. A pesquisa Justiça em Número, um dos principais instrumentos do CNJ nesse sentido, consolida dados estatísticos informados pelos órgãos judiciários do país e apresenta relatório anual com diversos indicadores. Tais dados dizem respeito ao orçamento, aos recursos humanos, à litigiosidade, ao congestionamento processual e à produtividade do judiciário brasileiro, oferecendo um diagnóstico cada vez mais acurado de seus acertos e de suas carências. O relatório Justiça em Número 2014, já divulgado em versão eletrônica no segundo encontro preparatório, apresenta séries estatísticas históricas quinquenais que permitem observar como os indicadores se comportam ao longo do tempo, evidenciando eventuais falhas estruturais ou conjunturais e, assim, ensejar correções de rumo para melhorar a eficiência da prestação jurisdicional. As estatísticas regularmente elaboradas e amplamente divulgadas desempenham a importante tarefa de fornecer bases objetivas para a definição de estratégias e metas à gestão judiciária. Ademais, prestam homenagem ao dever de transparência e publicidade que cabe a todos os poderes estatais observar, de maneira a possibilitar o controle judicial de sua atuação. Os números gerais do Poder Judiciário, exceto Supremo Tribunal Federal e Conselhos, contidos no relatório Justiça em Número 2014, ano base 2013, já foram divulgados, registrando um impressionante total de 95,1 milhões de processos em tramitação no país, 3,3% a mais em relação a 2012. Mas, apesar do acréscimo de 1,7% na produtividade dos juízes, a taxa de congestionamento cresceu 1,3% em comparação ao ano anterior, atingindo o percentual de 70,9%, praticamente 71%. Os dados para as pesquisas são fornecidos pela presidência de cada tribunal, que se responsabiliza pela fidedignidade dos conteúdos. Nesta tarde, serão premiados com o selo Justiça em Números os tribunais que forneceram com mais exatidão e melhor qualidade as suas informações. Em tal sentido, é de se notar que a acuidade dos dados ofertados pelos tribunais desempenha uma função altamente positiva, pois lhe fornece critérios objetivos para a construção de uma agenda mais eficaz para a gestão estratégica dos tribunais, não só individualmente considerados, mas os tribunais
considerados como um todo em nosso país. Essa relação complementar entre estudos estatísticos e políticas judiciárias tende a se aprofundar diante da atribuição do CNJ de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário sem desconsiderar a autonomia dos tribunais em gerir seus recursos e seu pessoal. A competência do CNJ nesse aspecto se fundamenta na unidade do Poder Judiciário e tem como fim atender à necessidade de estabelecer-se diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos, conforme disposto na Resolução número 7 de 2009, que a partir de janeiro de 2005 será substituída pela Resolução 198 de 2014, a qual instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2015 a 2020. Essa estratégia, todavia, ainda está sujeita a revisões, eis que aprovada poucas semanas antes da anunciada saída do dirigente anterior do CNJ e, portanto, sem a participação do atual presidente do órgão. Nesse ano de 2014, cabe-nos efetivar a revisão do primeiro plano estratégico do Poder Judiciário, que demanda um reexame do modelo de gestão vigente. Com esse propósito, a Portaria 138 de 2013 do CNJ instituiu a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, que previu a organização de comitês e subcomitês, segundo as regiões e segmentos de justiça, adotando a divisão dos tribunais por porte, grande, médio e pequeno, nos termos do relatório Justiça e Números, para a definição da estratégia nacional que vigorará nos próximos 6 anos. Trata-se de um processo democrático de consulta e fixação de metas, de diretrizes, projetos e políticas judiciárias gerais e setoriais a partir da consulta a todos os tribunais e agora também a magistrados e servidores do país. Para enfrentar os problemas diagnosticados pelo relatório Justiça e Números, o CNJ aprovou a política de priorização do primeiro grau de jurisdição, que tem como diretriz, entre aspas, orientar programas, projetos e ações dos planos estratégicos dos tribunais, aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira instância e equalizar os recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal entre o primeiro e o segundo grau. No presente encontro nacional, serão votadas as metas nacionais propostas, as metas específicas aplicáveis a determinados segmentos de justiça e as diretrizes estratégicas. As metas aprovadas nos encontros nacionais representam um compromisso público assumido pelos presidentes dos tribunais brasileiros no sentido de adotar metas concretas à sua execução. De início, convém registrar o integral cumprimento da meta número 2, que estabelece o julgamento de processos mais antigos. Caracterizada como permanente, ela é ajustada anualmente, fixando-se novas datas para o julgamento dos processos. As metas nacionais que serão propostas à votação incluem as de medição permanente, como as metas 1 e 2, a manutenção da meta 4, priorização do julgamento dos processos relativos à corrupção e improbidade administrativa, a 5, impulsionar o processo de execução, e a 6, priorizar o julgamento das ações coletivas, bem assim o investimento na conciliação, estabelecendo ainda na meta 3 a proposição de incrementar a atuação dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. A outra prioridade prevista na proposta de meta 7, que é de
priorizar o julgamento dos processos de grandes litigantes e demandas repetitivas será retomada desta feita. Pretende-se, com isso, reduzir o acúmulo de processos relativos à litigância serial e tomar medidas que revertam a cultura de excessiva judicialização das relações sociais e permitam apenar a litigância protelatória. Os mecanismos de autocomposição, como a conciliação e a mediação, franqueiam às próprias partes a tentativa de lidar com seus conflitos de forma construtiva. Constituem o núcleo duro da política pública judiciária implementada pelo CNJ para o tratamento adequado dos conflitos de interesse. O movimento pela conciliação, criado em 2006, lançou as bases da atuação institucional voltada a estimular nos tribunais o uso de métodos autocompositivos. Desde então, o movimento se ampliou e o CNJ passou a organizar, anualmente, a Semana Nacional de Conciliação, com o objetivo de disseminar a prática conciliatória e demonstrar concretamente os seus benefícios. Durante a Semana Nacional de Conciliação, os tribunais se dedicam a selecionar processos com possibilidades de acordo e chamar as partes para tentar solucionar seus conflitos de forma pacífica, simplificada e mais rápida. É um esforço concentrado que propõe o exercício da cidadania por meio do diálogo, em contraposição à cultura litigiosa e ao modelo adversário de adjudicação de conflitos. Outra iniciativa interessante foi expandir os trabalhos de conciliação para o espaço pré-processual, dando às partes a oportunidade de resolver seus conflitos antes mesmo de requerer a intervenção do Poder Judiciário. Um aspecto central dos mecanismos de autocomposição é o seu caráter voluntário e a ausência de constrições à participação das partes. Para melhor efetivar esse mecanismo, incumbe aos tribunais a criação de um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflito para planejar e implementar a política pública no âmbito local, aperfeiçoar as ações e os projetos existentes e fiscalizar o cumprimento das metas fixadas. Para tanto, os tribunais devem oferecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento para magistrados, servidores, mediadores e conciliadores, em métodos consensuais de resolução de controvérsias, a fim de desenvolver entre eles as técnicas e as habilidades autocompositivas. Nota-se, por tudo isso, que o CNJ tem atuado como grande propulsor do movimento pela autocomposição no Brasil, reunindo o Poder Judiciário, os jurisdicionados e a sociedade em geral em torno dos objetivos de fomentar uma cultura do diálogo e de pacificação social. Além das metas nacionais, irão à votação neste encontro a proposta de metas específicas a determinado segmento judiciário. E adicionou-se, então, a elas uma diretriz estratégica nacional, e aqui em meu texto isso está sublinhado: zelar pelas condições de saúde dos magistrados e servidores, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida em seu trabalho. O planejamento estratégico, visto como um processo de definição de metas e escolha de programas de ação a serem promovidos para alcançá-las, é ferramenta indispensável à administração do judiciário e ao seu constante aperfeiçoamento. Por seu intermédio, são definidos os objetivos a curto, médio e longo prazo, possibilitando que se dê ao Poder Judiciário, bem como às associações de magistrado e sindicatos dos servidores, a possibilidade de atuarem conjuntamente, e é, portanto, fundamental para viabilizar o compartilhamento de ideias e experiências que levem ao estabelecimento de metas
que, embora desafiadoras, sejam efetivamente viáveis. Certo do empenho e dedicação de cada um dos participantes, saúdo-os e desejo muito êxito nos trabalhos. Muito obrigado.